Muito bem, pessoal. Essa é uma boa hora para a gente fazer mais uma pausa na nossa série e aprender um pouco mais sobre multímetros. Nesse vídeo de hoje, a gente vai ver o que não vimos no primeiro vídeo sobre multímetros, que é a medida de resistência. Vocês se lembram do vídeo 7, o primeiro vídeo que falava sobre multímetros? Que o valor máximo que a gente consegue medir com esse multímetro de 3,5 dígitos é 2000, ou 1999, que é muito próximo de 2000, né? Então, para a gente medir resistência, nós também teremos essa limitação de, no máximo, uma medida de 2000. Se eu coloco o meu multímetro nessa escala aqui, que a foto não ficou muito nítida, mas é de 2000 k-ohms, isso quer dizer que a medida máxima que eu consigo obter medindo um resistor é de 2000 k-ohms, ou seja, 2 mega-ohms. Vocês se lembram daqueles prefixos, K, mega, tera, que a gente já viu por aí. Então, se eu vou medir esse resistor que eu tenho aqui, eu obtive nessa escala de 2000 k-ohms 8K. Mas será que esse resistor mede realmente 8K? Vocês veem que ele está no finalzinho aqui da minha medida. Então vamos mudar essa escala para um valor menor. Olha só, nós obtivemos uma medida um pouco mais precisa quando nós colocamos o nosso multímetro numa escala de 200K. Já é uma boa hora para a gente dizer que quando nós vamos medir resistência ou qualquer uma outra medida no multímetro, a gente deve começar pela escala de maior valor, para não correr o risco de queimar o nosso multímetro. Vocês vão ver aí o que acontece quando a gente vai baixando a nossa escala. Então, voltando aqui, na escala de 200K, nós tivemos uma medida de 10,1 K, né, ohms para esse meu resistor. Vamos mudar um pouquinho mais essa escala, vamos diminuir para 20K ohms agora. Olha só como que ela ficou mais precisa. Por que ficou mais precisa? Porque eu coloquei um ponto aqui e duas casas decimais. E medimos nesse resistor 10,28K ohms. E se eu diminuir mais ainda a escala do meu multímetro para uma escala que mede até 2000 ohms, o que vai acontecer? Vai dar um erro, porque o nosso resistor é de 10K ohms e ultrapassou a medida dos 2000 ohms do meu multímetro. É assim que a gente faz a medida de resistência nos multímetros. Nós vamos lá na escala maior e vamos baixando até a escala menor. Se você já tem alguma ideia do valor do resistor que você está medindo, lembra lá dos códigos de cores? Olha só, marrom 1, preto 0, laranja multiplica por 10.000, ou põe 4 zeros na frente, nós temos aqui os 10K ohms, né? Então, eu poderia já vir direto aqui na escala de 20K e só confirmar o valor desse resistor. Mas olha só também que interessante. Vocês observaram que esse resistor ele é bem grande? Olha só o tamanho do meu multímetro, olha o tamanho do meu resistor. E se eu medir um resistor menor? Olha a diferença do tamanho dos resistores. Mas o valor é o mesmo. Não importa o tamanho do meu resistor, importa a resistência dele. Eu também medi 10,18 k-ohms. Se vocês prestarem um pouquinho de atenção, esse resistor ele está um pouco mais preciso que aquele anterior, que foi 10,28. Isso se deve à construção desse resistor, que ele é mais preciso, de uma maior precisão. Isso se reflete numa faixinha dourada que tem nesse resistor menor e uma faixinha prateada que tem no resistor. Se você quiser voltar uma tela aí, você vai observar que tem uma faixinha prateada, ele é menos preciso que esse da faixa dourada. Muito bem, nós aprendemos agora a medir as resistências, que é uma das 3 grandezas de maior importância aí no nosso curso. A medida de corrente nós vamos ver mais para frente, quando a gente realmente precisar de medir. Bom, nós medimos aí um resistor de 10K ohms, que é um valor bastante elevado. E se eu for medir um resistor do valor bem menor?
Olha esse exemplo. Vocês estão vendo que o meu resistor ele também é bastante grande. E ele possui uma característica especial que ele tem um invólucro metálico com umas aletazinhas aqui para dissipar o calor. Ou seja, esse resistor, apesar de ser um valor muito baixo, se vocês enxergarem que é 0,47 ohms, a nossa escala não conseguiu nem pegar isso direito, ela deu uma aproximada, é um valor muito baixo de resistência. Mas por que isso? É que esse resistor ele suporta uma corrente bem maior do que aquele resistor pequeno que nós vimos. E aquele primeiro resistor que a gente usou, que era grande também, de 10K, suporta uma corrente maior do que aquele menor. Isso tem a ver com potência, que é uma grandeza que a gente vai ver mais para frente no nosso curso. Além dessas medidas de resistência, a maioria dos nossos multímetros possui uma escala muito interessante, que é a chamada escala de continuidade. Essa escala normalmente ela tem uma campainha ou um apito para mostrar se nós temos continuidade entre dois pontos. Nós colocamos o nosso cursor nessa escala. O símbolo parece muito com isso aqui que eu tentei desenhar, que é uma bolinha com esses parênteses aqui, né, simbolizando o som, porque normalmente, como eu disse, ela emite um som quando existe continuidade entre dois pontos. Então, vocês viram também que, além de estar medindo essa continuidade emitindo som, ela também mostra uma resistência zero, que é o que se espera, né, entre dois pontos que estão no mesmo potencial elétrico.